Em algum momento da vida, todos nós somos confrontados por uma verdade desconfortável. Para continuar vivendo, será preciso deixar algo morrer. Não necessariamente uma pessoa, um lugar ou um sonho externo, mas uma versão de nós mesmos. Aquela identidade que um dia fez sentido, que nos protegeu e nos deu pertencimento, mas que já não cabe mais na vida que começa a se anunciar. O problema é que quase ninguém nos prepara para isso. Somos ensinados a crescer, a evoluir, a conquistar, mas raramente somos ensinados a nos despedir. E toda despedida, mesmo quando necessária, carrega dor. A psicologia compreende esse processo como algo inevitável. O psicólogo e psiquiatra Carl Jung dizia que o processo de individuação, o tornar-se quem se é, exige sucessivas mortes simbólicas. Não há amadurecimento sem ruptura. A criança que fomos precisou morrer para que o adolescente existisse, e o adolescente, por sua vez, precisou ser deixado para trás para que o adulto surgisse. Mesmo diante disso, insistimos em manter vivas versões antigas de nós mesmos, como se abandonar essas identidades fosse uma traição à nossa própria história. Mas talvez seja o contrário. Talvez permanecer preso ao que fomos seja a forma mais silenciosa do autoabandono. Existe um luto que quase nunca é nomeado. O luto por si mesmo. O luto por aquela pessoa que você foi quando acreditava em certas coisas, quando tinha outros pensamentos e sonhava de maneiras diferentes. Freud nos ensinou que todo luto é um trabalho psíquico, um processo lento de desligamento libidinal. E isso também se aplica às identidades. Quando uma versão de nós morre, o inconsciente resiste, se apegando. Ele tenta reviver padrões, relações e comportamentos que já não fazem mais sentido, simplesmente porque são familiares. Sofremos, então, não apenas porque algo acabou, mas porque não sabemos quem somos sem aquilo. O terapeuta Irving Yalom, ao falar sobre as angústias existenciais, destaca que a liberdade é uma das experiências mais difíceis de sustentar. Ser livre não é apenas escolher novos caminhos, é assumir a responsabilidade de abandonar os antigos caminhos. Isso acaba sendo assustador, porque a identidade antiga, mesmo limitada e disfuncional, oferecia uma certa previsibilidade. Ela nos dizia quem éramos, o que esperar e onde pertencer. Abrir mão disso é entrar num território de incerteza, onde ainda não existe forma, nome ou narrativa clara, é tudo novo. É por isso que tantas pessoas preferem permanecer em relações que já morreram, em trabalhos que adoecem, em versões de si que já não respiram. O conhecido, mesmo quando é doloroso, parece mais seguro do que o desconhecido. O filósofo Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. Mas o caos não é poético e romântico enquanto está sendo vivido. Ele é algo confuso, silencioso e até solitário. Kierkegaard, então, descrevia a angústia como uma vertigem da liberdade. O desconforto que surge quando percebemos que não somos mais quem fomos, mas ainda não sabemos quem seremos. Esse entre, esse limbo, é um lugar instável, um território de travessia. E toda travessia exige despedida. Não se cruza um rio mantendo os pés firmes na mesma margem. Muitas vezes, o sofrimento que chamamos de ansiedade ou vazio não é sinal de doença, mas de transição. Algo em nós está pedindo passagem. Uma identidade antiga nossa está se desfazendo. E resistimos porque fomos ensinados a nos apegar à coerência e à estabilidade. A ideia de que precisamos ser os mesmos sempre. Mas a vida não funciona dessa forma. A vida é movimento, é transformação e é impermanência, como já sabiam os estoicos e as tradições orientais. Marco Aurélio, por exemplo, lembrava a si mesmo todos os dias de que tudo o que existe está em fluxo constante. Sofremos, portanto, pelo fato de querermos fixar aquilo que, por natureza, precisa mudar. Despedir-se de quem você foi não significa negar e rasgar a sua história. Significa honrá-la, sem se aprisionar a ela. Reconhecer que aquela versão passada cumpriu sua função, protegeu, sustentou e permitiu que você chegasse até aqui. Mas agora, talvez, seja a hora de ela descansar. O problema é que raramente fazemos esse ritual de passagem de forma consciente.
Não nos despedimos, apenas nos arrastamos tentando manter viva uma identidade que já perdeu sua vitalidade. Isso gera cansaço, ressentimento e uma sensação constante de inadequação. É como se estivéssemos sempre atrasados em relação à nossa própria vida. Há um momento, geralmente discreto, em que a vida nos chama para essa despedida. Às vezes pode ser na forma de um esgotamento ou tédio profundo. Outras vezes é como uma dor que não conseguimos dar um nome. É um sinal de que algo em nós já mudou, mas ainda não tivemos coragem de aceitar essa mudança. E esse momento exige maturidade. Exige a coragem de dizer: eu não sou mais essa pessoa. E isso dói, porque toda identidade abandonada leva consigo vínculos, sonhos, promessas e expectativas que construímos ao redor dela. No final das contas, isso é o crescimento, aprender a morrer várias vezes sem se tornar amargo. Aceitar que a vida não é uma linha reta, mas uma sucessão de nossas versões. Algumas mais ingênuas, outras mais duras e outras mais conscientes. Cada uma delas precisa ser vivida plenamente. E depois, deixada ir. Você vai precisar se despedir de quem você foi. Não por ter falhado, mas por ter aprendido. Porque a vida te empurrou para adiante, e resistir a isso é escolher a estagnação, em vez da transformação. Não se trata de se reinventar por vaidade, nem de abandonar tudo no impulso. Trata-se de perceber com humildade aquilo que já não vibra, que já se tornou pequeno demais para quem você está se tornando. Despedidas não são fracassos, são ritos de passagem. E talvez a versão mais madura de você esteja esperando do outro lado dessa dor, pedindo apenas uma coisa: que você tenha coragem de deixá-la nascer. Se esse vídeo fez sentido para você, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu fico por aqui e nos vemos em breve.